meados da década de 50, o Brasil tinha uma população e economia em sua predominância rural. O país passava por um contexto de crise econômica com uma alta inflação. A dívida externa brasileira era considerável e no horizonte não se viu uma solução. Foi nesse contexto que Juscelino Kubitschek, popularmente conhecido como JK, tornou-se o 21º presidente da República, com quase 36% dos votos. JK tinha um plano de metas nomeado de 50 anos em 5, que planejava um crescimento acelerado da economia e da indústria, ou seja, a dinamização dos processos de industrialização. Portanto, eram necessários investimentos nos setores de transporte, energia, indústria de base e a substituição de importações, ou seja, o desenvolvimento da indústria automobilística e também da educação. Algumas medidas eram necessárias para que o plano pudesse ter um bom funcionamento. Dentre elas, a participação do capital estrangeiro, a maior intervenção do Estado na economia, mas, contudo, houve o início do processo de endividamento externo. As principais metas de JK envolviam em diminuir a desigualdade social, gerar riqueza, desenvolver a indústria, além de fortalecer a economia nacional. Durante o governo de JK, houve a abertura da economia nacional para o capital internacional, o que atraiu o investimento de grandes empresas como Ford e Volkswagen. Isso aumentou a quantidade de empregos, resultando no aumento do êxodo rural, principalmente das regiões Nordeste e Norte para o Sudeste, onde a maioria das empresas se localiza atualmente. No ano de 1957, houve um concurso para desenvolver o Plano Piloto de Brasília, que seria a nova capital brasileira no lugar do Rio de Janeiro. Tal concurso foi criado por Oscar Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa venceu. JK buscava um lugar afastado do Rio de Janeiro e no centro do Brasil por motivos geopolíticos. Em primeiro lugar, a capital não estaria tão vulnerável em caso de guerra, por estar situada no centro do país. Em segundo lugar, a pressão popular sobre o governo seria menor. E em terceiro lugar, a nova capital iria contribuir para a ocupação do interior brasileiro, contribuindo com a economia nacional. De tal maneira, a construção de Brasília era um dos assuntos envolvidos no plano de metas proposto pelo presidente durante a campanha eleitoral. Todavia, a União Democrática Nacional, UDN, negou a transferência da capital brasileira do Rio de Janeiro para Brasília. A UDN convocou a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar irregularidades na construção de Brasília em 1958, mas tal processo foi protelado até a inauguração do Distrito Federal em 21 de abril de 1960. O Plano de Estabilização Monetária foi criado com o propósito de conter a inflação e foi desenvolvido pelo ministro da Fazenda, Lucas Lopes. Tal plano colaborou na promoção da entrada de capitais estrangeiros, gerando oposição pelo lado de esquerda. Somente no ano de 1959, as políticas do Plano de Estabilização Monetária entraram em ação, gerando o aumento dos preços de cada um dos elementos necessários para a produção de mercadorias e serviços. No período do governo do JK, algumas exigências do Fundo Monetário Internacional, FMI, foram rompidas com o propósito de manter a proposta econômica desenvolvimentista. No final do governo de Juscelino Kubitschek, com o aumento dos postos de emprego e da entrada de grandes investimentos de capital estrangeiro no país, a dívida externa brasileira havia duplicado. No fim do governo de Juscelino Kubitschek, começaram as novas eleições de 1960. Um candidato se destacou perante os demais, Jânio Quadros. Tinha uma proposta de acabar com a corrupção do país, que foi muito lembrado pelo seu jingle de característico. De sofrer dessa maneira, Jânio Quadros é esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Palestra, meu irmão, vassoura, conterrâneo, vamos vencer com Jânio. Jânio tomou posse como 22º presidente do Brasil, com a indicação do famoso jornalista Carlos Lacerda. Curiosamente, seu mandato durou apenas 7 meses. Isso se deve aos tensos conflitos internos e externos em seu governo. A separação do seu partido, a União Democrática Nacional e o fato de ter um ministério fraco colaboram para uma política interna enfraquecida.
Com a relação política externa, Quadros era mal visto. Também parecia ter afinidades esquerdistas. Ele recusou-se a aderir ao bloqueio em Cuba, mantinha relações com a União Soviética e ainda presenteou Che Guevara, importante revolucionário da Revolução Cubana, com uma medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul. Jânio Quadros tinha planos para ajudar a resolver a crise do país. Ele pretendia reduzir a dependência externa, aumentar os impostos, congelar os salários e reduzir a inflação. Entretanto, isso não resolveu o problema do país. Em sua totalidade, Jânio Quadros era um presidente muito polêmico e com muitas oposições. Com o aumento de impostos e criações de leis, no mínimo curiosas, como a proibição de biquínis, briga de galos, lança-perfumes, jogos de azar e concurso de Miss, Jânio perdeu o apoio das massas. Quadros era mal visto tanto pela esquerda quanto pela direita. Por um lado, ele era do Partido das Elites, ou UDN, e suas ações levaram ao aumento dos preços do pão e dos transportes públicos, o que não agradou nada aos socialistas. Entretanto, ele tinha afinidade com os países da esquerda, criticava as elites e defendia uma independência externa, especialmente dos Estados Unidos, que influenciam os capitalistas. Com tantas contradições em seu governo, Jânio Quadros ficou sem apoio tanto do Congresso quanto do Senado, e não conseguiu mais governar. A fim de recuperar o apoio que tinha, Quadros optou por renunciar à presidência, esperando que o povo fosse às ruas chamando a sua volta. Eu sou Jânio Quadros, o presidente do Brasil, e o Senado e o Congresso não me apoiam mais. Não vou poder mais aprovar as minhas leis, não vou poder governar o país. Já sei, vou renunciar à presidência e o povo vai ir às ruas em minha defesa e me colocar de volta no poder. Assim conseguirei controlar e ter apoio do povo novamente. Jânio Quadros esperava que quando renunciasse, o Congresso rejeitaria sua proposta, pois eles podiam não gostar muito de Jânio, mas gostavam menos ainda de seu vice, João Goulart. Infelizmente, para Jânio, o Congresso de pronto aceitou a proposta e não houve nenhuma manifestação do povo. Senhor presidente, ou melhor, ex-presidente. Sim, assessor? A notícia foi dada ao público. Sim, qual foi a reação? A reação foi boa, ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou. Mas isso quer dizer que eu não sou mais o presidente, então? Exatamente. Mas que droga! De repente, o Congresso deparou-se com um impasse. Jânio Quadros não era mais o presidente e Jango assumiria a presidência. Entretanto, isso não era uma opção nos olhos dos conservadores, pois João era visto, embora nunca aprovado, como um claro comunista. Entretanto, ele tinha o direito de assumir o poder e não podiam colocar outra pessoa. O cunhado de Goulart, Brizola, e o coronel Machado Lopes rapidamente organizaram a Campanha da Liberdade, um movimento civil e militar para garantir a posse de Jango. A fim de acabar com o conflito, o Congresso mudou o sistema político brasileiro para um sistema parlamentarista, com o primeiro-ministro sendo Tancredo Neves. Nesse sistema, o presidente tinha muito menos poder em relação ao presidencialista, e assim, Jango não conseguiria passar as reformas e leis que desejasse. Esse foi o segundo parlamento da história do Brasil. Um plebiscito a respeito da volta do sistema presidencialista estava marcado para 1965, ou seja, após o fim do mandato de Jango. Entretanto, juntamente com o apoio dos setores de esquerda e dos militares, João conseguiu antecipar esse plebiscito para 1963, e o povo votou com cerca de 80% dos votos pela volta do presidencialismo. Assim, João Goulart virou, em 7 de setembro de 1963, o 24º presidente da história do Brasil. Como plano econômico de governo, Jango tinha o Plano Trienal. Desenvolvido por Celso Furtado, o plano visava controlar a inflação e realizar um crescimento econômico de 7% ao ano. Entretanto, o presidente não tinha apoio do Congresso e não podia aprovar nenhuma de suas reformas. Percebendo que não conseguiria governar, Jango voltou-se à maior estratégia política da época: conseguir o apoio das massas. Para conseguir tal feito, Jango realizou um enorme número de reformas, as reformas de base. Elas consistiam da reforma agrária, a reforma bancária, a reforma constitucional, a reforma tributária, a reforma eleitoral e a reforma educacional.
Apesar de conseguir o apoio das massas, havia um grupo de pessoas que Goulart nunca conseguiu o apoio, os conservadores, que consistiam principalmente da igreja, dos militares e dos empresários. Todos esses o viam como comunista e não o queriam no poder. Logo começaram movimentos de oposição ao governo. No dia 19 de março de 1964, toda essa insatisfação chegou ao seu ápice. Uma enorme quantidade de manifestações foram realizadas, principalmente em São Paulo, chamadas a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Percebendo a insatisfação da população, irritados com o presidente, parte dos militares resolveram retirar o Jânio do poder. No dia 1º de abril de 1964, Quadros foi obrigado a sair do poder e se exilou no Uruguai. Assim acabou-se um período da história brasileira conhecido como República Populista, dando início à ditadura militar.